Oi, pessoal. Então, agora a gente vai continuar com alguns exemplos de integrais definidas, né? Então, aqui eu tenho a integral de menos 2 até menos 1, x ao quadrado mais 1 dx. Quem quiser pode separar isso daqui em duas integrais. Então, eu vou ter integral de menos 2 até menos 1, x ao quadrado dx, mais integral de menos 2 até menos 1 vezes dx, que é dx mesmo. E são integrais aqui imediatas. Então, é só aplicar a regrinha básica, que é, eu vou somar uma unidade ao expoente, então vai para x ao cubo, e dividir por esse resultado. Nessa daqui, gente, toma cuidado, porque eu tenho integral de 1 dx. Então, é como se eu tivesse x elevado a zero, né? E aí, como eu tenho x elevado a zero, então fica assim, ó, 1 vezes x elevado a zero mais 1 dividido por esse resultado. Então, isso aqui dá simplesmente x. A integral de dx é x. Por quê? Porque a derivada de x é 1. Essa é a primeira fórmula que está no formulário de integrais daquela tabela que eu disponibilizei, tá? Então, vocês podem deixar a tabela aí, né? Sempre fácil de você consultar para poder responder isso daqui sem cometer erros. Então, eu vou aplicar os limites de integração menos 2 até menos 1, lembrando de aplicar primeiro sempre o limite superior. Então, eu vou marcar aqui onde que vai entrar cada um desses limites, ó, sempre na variável de integração. E aí, vou fazer com cuidado. Então, gente, x ao cubo menos 1 ao cubo, dividido por 3 mais menos 1. Menos, esse menos é do teorema fundamental do cálculo, né? Calculo a primitiva, que é essa função aqui, ó, x ao cubo sobre 3 mais x. Aí, eu aplico o limite superior nela, menos aplico o limite inferior nela também. Então, vai ficar menos 2 ao cubo, tem que colocar parênteses aqui, tá, gente? Sobre 3 mais menos 2. E agora, eu vou fazer as continhas. Menos 1 ao cubo vai ficar menos 1 sobre 3, menos 1, menos. Aqui, menos 2 ao cubo vai dar menos 8 terços, menos 2. Então, eu tenho menos 1 terço, menos 1. Aqui eu vou fazer o jogo de sinal, né? Então, mais 8 terços. Aqui eu vou fazer o jogo de sinal também, então vai ficar mais 2. Agora, eu posso juntar menos 1 terço com 8 terços, que vai dar 7 terços. Menos 1 mais 2 vai dar mais 1. Tira o mínimo múltiplo comum, o resultado disso aqui vai ser 10 terços. Tranquilo? Agora, gente, nós vamos resolver a integral de uma função trigonométrica. Quando aparecer função trigonométrica, não tenham medo por conta disso, tá? Observem o seguinte, é uma integral imediata também, ó, porque é integral de 0 a π sobre 2 do cosseno de x dx. Aqui não tem o que fazer, eu tenho que pensar o que eu derivo e acho cosseno de x. Vocês têm isso na tabela, mas não precisaria de tabela aqui não, porque a derivada do seno de x que é cosseno de x. Então, vai ser seno de x de 0 a π sobre 2. Aí, eu vou aplicar o limite superior, então, vai ficar seno de π sobre 2, menos seno de 0. Aí, você pode usar a calculadora ou então fazer isso daqui usando o seu raciocínio lógico, tá? Lembrando, gente, que π corresponde a 180 graus. Então, quando eu tô falando do π sobre 2, é a mesma coisa que 90 graus. O seno de 90 graus é 1, menos o seno de 0 é 0, então o resultado dessa integral definida é 1. Acabou aqui. Simples assim, beleza? Agora, nessa, a gente vai fazer uma integral definida também, né? De 0 a 1, de t ao cubo menos 2t ao quadrado mais 1 dt. Observem que agora a variável de integração é t. Quem quiser pode ficar à vontade para usar as propriedades, que é separar essas integrais. Então, a primeira, integral de 0 a 1, de t ao cubo dt. Aqui você já pode colocar, como vai ficar assim, ó, 2t ao quadrado, você pode colocar esse 2 para fora do integrando, tá? Se você quiser. Então, fica menos 2, integral de 0 a 1, de t ao quadrado dt, mais a próxima vai ser 1 dt. Então, 0 a 1 dt. Aí, eu vou aplicar diretamente a regrinha da integração. T, aumenta uma unidade no expoente, então, t a quarta sobre 4, menos 2 vezes integral de t ao quadrado.
t ao cubo sobre 3, e a integral de dt é simplesmente a variável, porque se eu derivo t, o resultado é 1. Mas quem quiser fazer passo a passo, fique à vontade. Em todos eles, o intervalo aí de integração é de 0 a 1. Se quiser escrever assim, para ficar mais bonitinho, t à quarta sobre 4, menos 2t ao cubo sobre 3, mais t, de 0 a 1. Vou aplicar o limite superior, que no caso é 1. Então, onde que esses números vão entrar? Na variável de integração, que no caso é t. Então, vai entrar aqui, aqui e aqui. Então, vai ficar 1 elevado à quarta sobre 4, menos 2 que multiplica 1 elevado ao cubo sobre 3, mais 1, fechou. E agora eu vou aplicar o zero. Gente, eu vou fazer passo a passo, mas vocês já vão conseguir fazer muita coisa aqui diretamente, tá? Então, vai ficar aqui 0 à quarta sobre 4, menos 2 vezes 0 ao cubo sobre 3, mais 0. O que a gente observa? Que isso aqui vai para 0, aqui também vai para 0 e esse aqui também. Então, o resultado dessa integral vai ser 1 quarto, que é o resultado do primeiro termo, menos 2 terços, mais 1. Vou tirar o mínimo múltiplo comum, que é 12. 12 por 4, 3 vezes 1, 3, menos 12 por 3, 4, vezes 2, 8, mais 12 dividido por 1 vezes 1, vai dar o 12 mesmo. Então, aqui fazendo 3 mais 12, 15, menos 8, 7 dozeavos. É o resultado dessa integral. Nessa próxima integral, observem que apareceu fração. Coloquei aqui de propósito, para vocês não terem medo de encarar essas integrais não, tá? A gente faz o tratamento da mesma forma. Quem quiser separar isso em duas integrais, pode. Integral de menos 3 até 4, de 5dx, menos integral de menos 3 a 4, de x sobre 2 dx. Observem que aqui eu tenho 5, que é uma constante, pode sair do integrando. Então, 5 integral de menos 3 até 4 dx. E esse 1/2 que tá aqui, eu posso tirar do integrando também. Então, 1/2 integral de menos 3 a 4 x dx. Não é obrigatório, mas isso facilita até vocês pegarem a prática aí ao resolver as integrais, tá? Então, aqui a gente vai ter 5 vezes. Quanto que é a integral de dx? X, porque se eu derivo x dá 1. Menos meio vezes, quanto que é a integral de x? X ao quadrado sobre 2. Tudo isso de menos 3 a 4. Aí, antes de aplicar os limites de integração, eu vou dar uma melhorada nessa resposta. Notem que a fração que vai sair aqui, ó, vai ser x ao quadrado sobre 4. Isso de menos 3 a 4. Lembrando que onde que a gente aplica, né, os limites de integração? Sempre na variável. A variável é x, então aqui e aqui. Logo, o que nós vamos ter? Se eu aplicar o 4, que é o limite superior, vou abrir um colchete aqui, 5 vezes 4, menos 4 ao quadrado sobre 4. Gente, muito cuidado nesse passo. Por quê? Vocês vão observar que esse menos que tá aqui em cima, eu só repeti. É o x que tá ao quadrado, é só o 4 que tá ao quadrado. Esse menos não vai ser elevado ao quadrado, tá? Menos, vou aplicar o limite inferior agora com o menos 3. Então, 5 vezes menos 3, menos menos 3 ao quadrado sobre 4. É por isso que vale a pena fazer com calma e no passo a passo, para não cometer erro bobo. Então, agora fazendo as continhas, 5 vezes 4, 20, menos 4 ao quadrado dá 16, 16 por 4 dá 4. Menos, vou fazer essas contas aqui primeiro, depois eu aplico o sinal, tá? Então, 5 vezes menos 3, menos 15, menos 3 ao quadrado dá 9 positivo, então 9 quartos. Então, aqui eu vou ter 20 menos 4, já vou colocar 16. Aqui eu vou fazer já o jogo de sinal. Menos menos 15, mais 15. Menos menos 9 quartos, mais 9 quartos. Então, isso aqui vai resultar em 31 mais 9 quartos. Vou tirar o mínimo múltiplo comum, que é 4. 4 vezes 31 dá 124, mais 9
E o resultado disso vai ser 133 quartos. Não dá para simplificar, termina aqui a integral, beleza? Agora a gente vai resolver uma integral que tem a variável ela tem uma potência aí fracionária, tá? Mesma coisa, a gente não vai mudar absolutamente nada. Quando eu estou resolvendo essa integral, eu somo uma unidade ao expoente e divido por este resultado. Só que isso vai variar de 0 até 5, porque a gente está fazendo uma integral definida, né? Então, quando você faz a continha 3 meios mais 1, vai dar 5 meios. Então, vai ficar x elevado a 5 meios sobre 5 meios, isso variando de 0 até 5. Antes de aplicar os limites de integração, eu vou efetuar a divisão de 1 por 5 meios. 1 dividido por 5 meios é a mesma coisa que 1 vezes 2 quintos, que é a mesma coisa que 2 quintos, tá? Então, vou passar aqui para baixo. O resultado dessa integral, então, vai ser 2 quintos de x elevado a 5 meios, variando de 0 até 5. Então, aplicando primeiro o limite superior, que é 5, vai ficar 2 quintos vezes 5 elevado a 5 meios. Fechou. Menos, agora eu vou aplicar o zero. Então, vai ficar 2 quintos vezes 0 elevado a 5 meios. Quando aparece o zero, na maioria das vezes vai anular, né? Se a gente tem uma parte aí algébrica. Então, 0 elevado a 5 meios dá 0. 0 vezes qualquer coisa, esse termo aqui vai sumir. Agora, no primeiro, tomem cuidado. A gente não vai deixar a resposta assim. Então, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 5 meios menos 1. Aí, daqui vai sair 2 vezes 5. 5 meios menos 1 é a mesma coisa que 3 meios. Então, essa resposta vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 5 elevado ao cubo. Então, aqui, gente, requer uma série de propriedades básicas lá da matemática, que teoricamente vocês têm que saber. Quem não souber, pode depois me chamar no privado para a gente conversar, tá? E relembrar isso aí. E aqui eu não vou deixar a resposta desse jeito, porque se eu tenho raiz quadrada de 5 elevado ao cubo, não é como se eu tivesse raiz quadrada de 5 vezes 5 vezes 5? Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5. Esse aqui dá para extrair a raiz quadrada, que vai ficar 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que 5 raiz de 5. Tô fazendo bem passo a passo, tá? Quem souber fazer direto, manda brasa. Então, a resposta dessa integral é 10 raiz de 5. Gente, não pode deixar a resposta da integral como estava nessa linha aqui acima. Tem que ser o mais simplificado possível. Então, vai ficar 10 raiz de 5, ok? Agora, nessa próxima integral, que é uma integral de função trigonométrica, nós vamos resolver da seguinte forma. Para ficar mais fácil de vocês compreenderem, eu vou separar isso daqui em duas integrais, tá? A primeira integral, de π sobre 3 a π sobre 4, 4 secante ao quadrado de t dt, mais integral de π sobre 3 a π sobre 4, de π sobre t ao quadrado dt. Muito bem. Nessa primeira, eu vou tirar o 4 do integrando, porque ele é uma constante que está multiplicando a função. Então, 4 integral de π sobre 3 a π sobre 4, secante ao quadrado de t dt, mais esse π que está aqui, ele também é uma constante. Então, eu vou tirar do integrando. E esse t ao quadrado que está no denominador, eu vou subir. Então, quando a gente faz essa troca, a potência ela muda de sinal. Então, t elevado a menos 2. Nos mesmos limites aqui de integração, né? dt. Muito bem, agora vocês podem consultar a tabela se vocês quiserem, mas eu posso lembrar também, qual é a função que eu derivo e acho secante ao quadrado de t? É a tangente de t. Mais π, o que é integral de t elevado a menos 2? É t elevado a menos 2 mais 1, aqui eu estou fazendo passo a passo para não cometer erro, dividido por este resultado, nos limites de π sobre 3 a π sobre 4, certo? Agora, antes de fazer a aplicação desses limites, eu vou dar uma melhoradinha nesse resultado aqui, ó. Deixa eu fazer ele aqui embaixo. Isso aqui, gente, não é a mesma coisa que π vezes t elevado a menos 1 dividido por menos 1. Então, esse termo ele vai sair negativo.
E ainda assim eu posso passar o t para baixo, para a potência ficar positiva. Fica mais fácil na hora de aplicar os limites de integração, tá? Então, aqui a gente tem 4 tangente de t menos π sobre t, variando de π sobre 3 a π sobre 4. Agora, nós vamos aplicar os limites de integração. Aí vem aquela pergunta, onde eu vou aplicar? Você vai olhar sempre a variável de integração, que nesse caso é t. Então, eu vou aplicar aqui e aqui. Então, como fica essa aplicação? Pegando o limite superior, que é π sobre 4, vai ficar 4 tangente de π sobre 4, menos π, dividido por t, que é π sobre 4. Fechou. Menos, agora eu vou aplicar o limite inferior, que é π sobre 3. Então, vai ficar 4 tangente de π sobre 3, menos π, dividido por t, que é π sobre 3. Então, aqui a gente vai ter, lembrando, gente, que π é 180. 180 por 4, isso aqui é um ângulo de 45 graus, né? E aqui também, ó, se eu fizer 180 por 3, esse ângulo aqui é de 60 graus. Então, eu tenho 4 vezes, a tangente de 45 é 1. Agora, aqui a gente vai ter uma divisão de fração, né? Eu pego a primeira, que é π, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 4 sobre π. Observem que o π vai cancelar. Pronto. Menos, vou fazer aqui dentro do colchete primeiro. 4 vezes a tangente de 60 é raiz de 3. Aqui eu tenho uma divisão de fração, então pego a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que também dá para cancelar o π. Então, nós vamos ter 4 vezes 1, 4, menos 4, aqui fazendo o jogo de sinal, menos 4 raiz de 3, e aqui fazendo o jogo de sinal, esse menos com esse menos, mais 3. Notem que o 4 vai cancelar com menos 4, e a resposta vai ser menos 4 raiz de 3 mais 3, ou 3 menos 4 raiz de 3. Então, assim, a integral definida, ela é válida para qualquer tipo de função, desde que a função seja contínua num determinado intervalo, tá? Agora, pessoal, eu trouxe para vocês um exemplo que não dá para a gente fazer a integral direto aqui, ó. Porque eu não consigo descobrir qual é a função que eu derivo de imediato, né? E que vai dar x dividido por x ao quadrado mais 1. Então, aqui cabe um método que a gente viu nas aulas passadas, que é a substituição ou mudança de variável. O que está complicado, eu vou trocar e chamar de uma nova variável, vou chamar esse denominador aqui de u. E vou derivar u em relação à variável aqui x, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de 1 é zero, porque é constante, e no final das contas eu vou isolar o dx, mas tem uma razão de ser. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês relembrarem. Então, essa integral de 0 a 1 de x sobre u, onde eu fiz a mudança de variável, dx. Observem que não dá para eu fazer a integral com essas duas variáveis, né? Então, por isso que eu tenho que dar um jeito de trocar esse dx aqui, ó. Então, como que eu faço? A partir daqui, pessoal, eu vou multiplicar 2x vezes dx, que é igual a du. E vou isolar o dx. Vai ficar du sobre 2x. Então, aqui eu vou ter integral de 0 a 1 de x sobre u vezes dx, que é a mesma coisa que du sobre 2x. Posso simplificar o x e ainda posso tirar esse meio, que é a fração constante que está aqui, ficando meio da integral de 0 a 1 sobre u du. Aí você vai lá na tabela e vai olhar o que é integral de 1 sobre u du, tá? Essa integral é a mesma coisa que ln de u. Por quê? Porque a derivada do ln de u é 1 sobre u. Pode aparecer um módulo aqui, tá, meninos? Que é normal, porque toda vez que eu tenho um logaritmo, o logaritmo, ele só existe se o logaritmando, que é o que tá aqui nessa parte, for positivo. Então, por isso que a gente aplica esse módulo. Mas tem vezes que não tem necessidade de aplicar, não. Vamos ver. E aí, eu tô fazendo essa integral de 0 até 1. Gente, cuidado.
eu não posso aplicar o 1 e o 0 aqui, porque olha a variável de integração, é x, ela não é o. Por isso que antes da gente fazer essa aplicação, eu tenho que fazer a mudança de variável aqui novamente. Quem é que nós chamamos de u? Olha aqui em cima. X ao quadrado mais 1. Vocês podem perceber que aqui nem tem necessidade do módulo, porque qualquer valor de x que eu eleve ao quadrado vai ficar positivo. Então, não tem como esse logaritmando ser negativo de forma alguma, tá? Mas quem quiser deixar assim também não tem problema. Isso variando de 0 até 1. Agora, eu vou aplicar o limite de integração superior, que é quem? É 1, né? Mas onde que eu aplico? Eu aplico sempre na variável que eu estou integrando, que nesse caso é x. Então, eu vou aplicar aqui. Aí, vai ficar 1/2 do ln de 1 elevado ao quadrado mais 1. Então, aqui eu fiz o limite superior menos a aplicação do limite inferior, que é 1/2 de ln de 0 ao quadrado mais 1. E agora eu vou fazer as continhas. Então, vai ficar meio de ln 1 ao quadrado mais 1, 2. Então, meio ln de 2. Menos meio ln de 0 ao quadrado mais 1 é a mesma coisa que 1. Gente, ln de 2, não temos obrigação de saber isso de cabeça, né? Vocês podem pegar a calculadora para calcular e vocês vão verificar que aqui dá um número decimal com várias casas aí. Agora, o ln de 1 é 0. Então, eu recomendo que vocês fiquem sempre com a calculadora na mão, tá? Porque o resultado dessa integral será meio ln de 2. E aí, para a gente fechar nossos exemplos, eu trouxe aqui uma integral em que aparece uma função exponencial, que também não dá para a gente fazer isso aqui de forma direta. Então, notem que eu tenho integral de x exponencial de menos x ao quadrado mais 3 dx. Eu vou chamar essa potência aqui de u e vou fazer uma mudança de variável. Então, menos x ao quadrado mais 3, vou derivar o em relação a x, que vai dar menos 2x, e vou isolar o dx. Como? Multiplicando aqui. Lembrando, pessoal, que tem várias formas de fazer isso, tá? Essa que eu tô trazendo para vocês é uma delas. Então, dx é du dividido por menos 2x. Vamos voltar lá na integral. Então, eu tenho a integral de 1 a 2 de x exponencial de u, que é onde eu fiz a mudança de variável, né? E onde aparece dx, eu agora vou aplicar isso aqui, ó. du sobre menos 2x. Observem que dá para simplificar. Notem que aqui eu tenho essa parcela toda negativa, né? E tem uma fração meio aqui. Então, esse menos meio, eu vou tirar do integrando para facilitar a visualização, olha. Menos meio da integral de 1 a 2 da exponencial de u du. Agora, dá para a gente integrar de forma tranquila. Então, aqui vai ficar menos meio. O que é integral da exponencial de u? É ela mesma, variando de 1 a 2. Cuidado, quando a gente faz a mudança de variável, a gente aplica ela lá no início e no final também. Por quê? Eu só posso aplicar os limites de integração na variável x. Então, aqui eu tenho que fazer menos meio exponencial de u, que é menos x ao quadrado mais 3. Ela tá saindo daqui, ó. Tudo isso de 1 até 2. Agora, eu vou destacar onde que eu vou aplicar os limites de integração. É onde aparece a variável x, tá aqui, gente. Vamos aplicar o limite superior primeiro. Então, vai ficar menos meio. Exponencial, esse menos já tá quietinho lá, é só o x que tá ao quadrado, então é só o 2 que vai ao quadrado. Aqui tem que cuidar, senão erra fácil. Mais 3. Acabou. Menos, agora eu vou aplicar o limite inferior. Então, vai ficar menos meio. Exponencial, esse menos já tá aqui. X ao quadrado, então 1 ao quadrado mais 3. Então, agora nós vamos ter menos meio da exponencial, menos 2 ao quadrado, 4, mais 3. Estou fazendo com bastante cuidado. Aqui eu já posso aplicar o jogo de sinal, ele vai sair positivo, mais meio.
exponencial menos 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo, mais 3. Então, aqui vai ficar menos meio, exponencial de menos 1, mais meio, exponencial de 2. Você pode deixar a resposta assim, ou você poderia também escrever assim. Menos 1 sobre 2 exponencial, porque se você quer tirar essa potência negativa, você passa ele para o denominador, mais exponencial de 2 sobre 2. Aí, qualquer uma dessas respostas está correta. E aí, meninos, eu espero que vocês façam, tentem fazer pelo menos, né, os exercícios, tá? Ímpares aí do livro, da página 395, do 1 até o 23. Espero que vocês tenham entendido pelo menos a ideia inicial. Pensar sempre que tudo tem uma razão de ser, que a integral é calculada dessa maneira não é à toa, ela significa um somatório de vários retângulos que tem abaixo de uma curva, e esse somatório é igual à área. A gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? Só que não adianta chegar lá para estudar a área se vocês não sabem calcular uma integral direta. Então, por isso que a gente precisa praticar isso daí, tá bom? Até a próxima!